conosco, e a gente acaba acompanhando as condicionantes que a gente entende ali que mereçam um detalhamento maior. Tá? Então, ela é uma... Aqui só para exemplificar, né, hoje os dois principais EARIMAs que a gente acompanha a execução, na realidade, é a represa de Pedreira e Amparo, né? Então, assim, são processos complexos, são processos extensos aí, né? E que demandam aí uma atuação permanente e constante aí em relação ao acompanhamento da implementação dessas obras. Bom, em relação aí à RIMA, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar, falar alguma coisa? Então, se quiser, novamente, pode clicar na mão aí para levantar, que a gente acompanha aqui, ou abrir o microfone e pedir a palavra, tá? Bom, terceiro item que a gente tem aí como uma meta é a questão das APPs e reservas legais, dos espaços territorialmente protegidos. Nós temos hoje 2 procedimentos instaurados que estão acompanhando as unidades de conservação que a gente tem na nossa região, né? Então, a gente está acompanhando a elaboração aí dos planos de manejo, né? Hoje, a Fundação Florestal, que acabou encampando o Instituto Florestal a partir da reforma administrativa do ano passado, a Fundação Florestal tem um cronograma já delimitado de quando serão elaborados os planos de manejo das unidades de conservação da nossa região, seja elas de proteção integral ou não. Hoje, basicamente, as nossas vão ter o plano de manejo finalizado entre 2022 e 2023, e a gente tem acompanhado aí como que a gente pode melhorar, né? A gente tem alguns direcionamentos de taxas para unidades de conservação, como acontece aqui com a Floresta Serra d'Água, que foi criada lá em 2010, e ainda sofre problemas de implementação de mecanismos de conservação mesmo, né? De proteção. É uma unidade que fica dentro do território de Campinas, muito próxima à área urbana, portanto, sofre todos os problemas de vandalismo, depredação, fogo, lixo, tudo aquilo que a gente sabe que é algo complicado, né? Então, a gente tem trabalhado nessa questão das unidades de conservação, a questão da recuperação das APPs. A nossa lógica de trabalho não está sendo a questão de grandes propriedades, né? Tem alguns GAEMAs que atuam numa lógica de você pegar grandes propriedades da região, né, do município, e discutir com essas grandes propriedades a recuperação de APP e de reserva legal. É um trabalho importante? É evidente que ele é importante. É que a nossa realidade da nossa região, ela tem um outro tipo de impacto. O nosso problema, além da falta de cobertura vegetal, que é um problema que atinge quase que o estado inteiro, né, deficiência de cobertura vegetal, nós temos um problema muito sério com a questão do abastecimento. Nós estamos numa bacia hidrográfica com capacidade hídrica, com regime hídrico muito baixo. Nós estamos o tempo inteiro com a corda no pescoço da próxima crise hídrica, né? E nós temos, então, tentando atuar então, nessa parte da questão de criticidade. Nós temos a eleição de algumas áreas que nós estamos trabalhando prioritária. Uma hoje é o Córrego Bom Jardim entre Campinas e Valinhos, que já está há um tempo em andamento, né? Nós iniciamos agora um trabalho junto com a Secretaria do Verde, e já iniciamos algumas conversas com a Fundação Florestal para que o trabalho de recomposição ocorra, por exemplo, ao entorno da futura represa de Pedreira, né? Essa represa está já em fase de andamento, de obra, e nós trabalhamos bastante para que todas as compensações ambientais que tivessem que acontecer ali da obra ocorressem no entorno da represa, ou a partir da formação da área, da futura formação do lago, né? Então, nós temos aí essa lógica de trabalho muito mais baseada na questão da disponibilidade hídrica, né, do que propriamente de tamanho de propriedade, né? Até porque na nossa região o conceito de grande propriedade ele é muito relativo em relação a outras regiões do estado, né? Tirando alguns municípios mais como Artur Nogueira,
como Cosmópolis, que tem grandes propriedades, né, Montemor, que tem propriedades maiores, a realidade da nossa bacia mais aqui para cima é de propriedades médias e pequenas, né? Um item que foi criado aí na verdade em 2019 para a meta de 2020 era a otimização do combate a incêndios em área não urbana. Nós temos até um caminhamento de informações aí que o Dr. Fábio fez lá de um grande incêndio que aconteceu em Vinhedo. E hoje, especificamente hoje, no período da tarde, nós vamos ter a primeira reunião de um comitê que foi montado internamente no Ministério Público para discutir, porque esse é um problema que atingiu o estado inteiro. Nós tivemos um aumento muito grande de queimadas no ano de 2020, um pouco por condições climáticas, mas também os levantamentos preliminares, a gente está com alguns laudos já elaborados pelo nosso centro de apoio, mostram que tem áreas que, mesmo fora do período de estiagem, mantêm constantes focos de incêndio. Então, a gente montou esse grupo para discutir como que a gente vai otimizar essa questão do combate a incêndios em áreas não urbanas, né? Em áreas urbanas já existe uma regra já trabalhada com o Corpo de Bombeiros, mas em áreas não urbanas o combate sempre é um pouco mais complicado, né? Então, nós vamos iniciar. O ano passado nós não avançamos nessa meta. No final do ano passado discutimos a criação desse grupo, né? Eu sou um dos integrantes desse grupo. Hoje é a nossa primeira reunião. Então a gente acredita que nos próximos meses a gente consiga deslanchar um trabalho nessa questão da otimização de combate a incêndios. Eu vou abrir a palavra. Vinícius, pode falar, por favor. Abre o microfone, Vinícius, pode falar. Bom dia, estou me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim, pode falar. Tem uma dúvida com relação a essa questão do combate a incêndios. Aqui em Viana a gente tinha feito um levantamento o ano passado, quando estava em alta esses incêndios. Fizemos um levantamento dos últimos 10 anos e a gente tinha verificado que 2014 tinha sido o ano recorde de incêndios, mas 2020, só no mês de setembro, bateu a meta, né? Bateu o recorde do ano inteiro de 2014. Eu queria saber se o Estado, ou até se existe algum núcleo, o próprio GAEMA, se ele possui um plano, né, de combate a incêndio em nível ou urbano ou nível metropolitano, e até mesmo levantar a questão de uma infraestrutura mínima do Corpo de Bombeiros, né? Na época, quando a gente estava tendo essa questão, o pessoal estava acompanhando mais de perto esse combate aos incêndios, disse que o Corpo de Bombeiros não tinha o efetivo mínimo para combater esses incêndios, que o caminhão aguentava combater no máximo 1 hora de incêndio, tudo mais. Então, perguntar se também tem essa discussão sobre a infraestrutura mínima que o Corpo de Bombeiros precisa ter para ter um combate a incêndios nessa época, né, que costuma ser entre julho até outubro. Tá. Bom, uma das discussões que nós vamos ter dentro desse grupo, que já está inclusive levantado dentro de um parecer, é a questão existe, do ponto de vista organizacional, quando ocorre essas explosões de incêndio, que nesse período o Corpo de Bombeiro efetivamente não tem uma estrutura para atender todas as demandas. A ideia seria que se criasse uma rede de apoio. O problema é que existem entraves legais a essa rede de apoio, né? Eu participei de algumas reuniões. Existe uma Câmara Técnica de Defesa Civil na AGENCAMP, que é a Agência Metropolitana aqui de Campinas, e numa das reuniões que eu participei ainda em 2019 sobre esse assunto, eles estavam discutindo a questão de como que poderia se dar um apoio da Defesa Civil para o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil não tem função de apagar incêndio, não é a função dela estar na linha de frente. Eles não têm treinamento, não têm equipamento para isso. É só o diagnóstico do risco. Mas eles estavam discutindo como gerar um apoio. Por exemplo, se você imaginar que chega uma viatura do Corpo de Bombeiros com três bombeiros, 2 vão a campo combater o incêndio, um tem que ficar no caminhão manuseando o equipamento. Então, estavam discutindo como poderia, por exemplo, a Defesa Civil
alguém da Defesa Civil receberia um treinamento específico. Se a pessoa da Defesa Civil manuseasse o equipamento, um terceiro homem do Corpo de Bombeiros poderia ir à linha de frente. Outro entrave legal é sempre a questão da quantidade de água, né? Existem entraves a que o serviço de água do município possa fornecer água diretamente dentro lá já do campo de combate. E um outro problema que a gente vai ter que discutir com o Corpo de Bombeiros, isso tudo, Vinícius, está dentro desses itens que nós pretendemos discutir nesse grupo que tem a primeira reunião a partir de hoje à tarde. É a questão de que assim, o Corpo de Bombeiros ele também trabalha de uma forma regionalizada. Nós tivemos um grande incêndio também aqui na APA de Campinas, ano passado, nesse mesmo período, e teve um problema sério porque, ao mesmo tempo, no mesmo período que estava ocorrendo o incêndio aqui, estava acontecendo um grande incêndio na APA ali de Águas da Prata, e tem um bosque muito perto da cidade, o fogo estava próximo à cidade, e grande parte do efetivo da região estava naquela área, que estava ali a Serra da Mantiqueira, estava um incêndio descontrolado. O próprio helicóptero estava lá auxiliando, então não podia auxiliar aqui a área de Campinas. Eu acho que me parece que o pessoal chegou inclusive a pagar algumas horas de um helicóptero particular para poder auxiliar no combate lá no incêndio. O fato é que assim, existe um problema vou falar assim, de uma organização mais detalhada de como isso pode ser resolvido, mas existem entraves legais que a gente já diagnosticou e que a gente vai ter que trabalhar, porque senão fica tudo nas costas do Corpo de Bombeiro, né? É o que você falou, 2020, no nosso levantamento, a gente fez um levantamento com imagens de satélite do estado inteiro, 2018, 2019 e 2020 exatamente até setembro. Então, 2020 até setembro superou todos os anos anteriores. A marca até setembro superou as médias anuais. Mas a gente já é possível identificar por esses mapas de calor que foram gerados aí, com base em vários satélites do INPE, que existem áreas recorrentes na região nesse combate. Só que a gente ainda vai trabalhar agora, nas discussões de hoje à tarde, com a questão da escala, né? Porque a escala que hoje o satélite do INPE mostra, ela não permite você confrontar exatamente o local. Então a gente está trabalhando. Lógico que já foi percebido que os dados já mostram que boa parte é em área de pasto, em área de cana, né? Alguns próximos a unidades de conservação e tudo mais, mas esse é o trabalho que a gente vai exatamente conduzir a partir de hoje. Tá? Pode falar, Fábio. Pois não. Essa questão dos incêndios, eu queria fazer um rápido comentário. Depois dessa crise do ano passado, eu instaurei um procedimento administrativo, que é um procedimento que acompanha, você sabe bem disso, mas o resto do pessoal não sabe, um acompanhamento permanente dessa questão. E baseado principalmente na investigação que aconteceu nesse dia para tentar evitar que volte a acontecer. E esse procedimento eu estou principiando ouvindo todo mundo que participou desse episódio. Representantes da sociedade civil, talvez algumas pessoas que estejam acompanhando venham a ser ouvidas. Eu estou partindo de uma relação que foi apresentada pelo vereador Rodrigo Pachá. Ele fez um levantamento das pessoas que acompanharam de perto esse incêndio e passou a relação de todas essas pessoas da sociedade civil que participaram e de repente pode oferecer alguma informação a mais para a gente entender melhor aqui localmente o que aconteceu. Então, alguns deles provavelmente serão ouvidos. Por hora, eu estou ouvindo todo o pessoal do Corpo de Bombeiros, desde o pessoal que fez combate direto ao incêndio, que foram citados tantas vezes, inclusive hoje, ou seja, a referência de algumas informações preocupantes, até o pessoal de mais alto escalão. Então, o pessoal que participou direto dessa questão do combate aos incêndios do Corpo de Bombeiros, em vários níveis, eu estou ouvindo todos eles para saber o que aconteceu. Até o momento, mais uma vez, estamos longe de terminar a investigação. Até o momento, essas informações de que faltou estrutura, de que faltou equipamento, não estão se confirmando. O que eu tenho ouvido prevalentemente é de que a natureza e as características do incêndio recente impediram um combate mais eficaz. Mas, enfim, é só o início da investigação. Continuamos
passado, por favor, você me atualiza, né? Porque é importante a gente ter um diagnóstico né, de alguém que já está mais avançado no seu caso. Tá? Associação Caminho Verde, gostaria de falar? Pois não? Doutor, só um minuto. Sim, posso falar? Oi? Doutor, só um minutinho antes. Tem uma pergunta no chat antes e depois da associação. Ok. Tá bom, obrigada. Bom, em relação a Márcia, né? Márcia Toroli faz assim, com relação à cobertura vegetal, o GAEMA tem alguma posição diante da questão da mata ciliar em pedreira? Tá. Bom, a questão da pedreira, imagino que a pergunta, Márcia, seja bem específica em relação à questão da represa, né? O que aconteceu? No processo de licenciamento, né? Então, ocorreu uma supressão significativa de vegetação nativa lá, eu não tenho agora números em cabeça, mas para poder, quer dizer, essa parte já foi suprimida, parte ainda vai ser suprimida no processo de enchimento aí do reservatório. Então, assim, existe essa supressão, o processo de licenciamento, ele previu a compensação, inclusive, ele pegou o processo de licenciamento. Como a represa de Pedreira, ela pega Pedreira e Campinas, 2 municípios, ele pegou a compensação ambiental, ela aconteceu com base, o cálculo de compensação ambiental, de vegetação, aconteceu com base na legislação de Campinas, que era uma legislação mais restritiva na compensação, ou seja, exigia um número maior de indivíduos compensados do que a legislação estadual. Então, a CETESB, no processo de licenciamento, ela usou a legislação de Campinas mais protetiva como base para o licenciamento. Então, ao redor do lago que vai ser formado, da represa do lago, nós temos uma APP de 100 metros, que foi delimitada para reservatório, né? Além da APP de 100 metros, existe uma compensação adicional de cerca de 220 hectares. Qualquer coisa me corrija no chat o número exato, mas é algo em torno de 220 hectares de compensação. Nós fizemos algumas reuniões com o município de Pedreira e o DAE, Pedreira, Campinas e o DAE, para que essa compensação ocorresse só exatamente dentro dos municípios de Pedreira e Campinas, a partir da APP do reservatório. Ou seja, eu tenho uma APP de reservatório de 100 metros em volta do reservatório, a compensação teria que seguir uma lógica a partir dessa APP de 100 metros. Campinas já tinha um diagnóstico bem mais... Como eles terminaram o plano de manejo há cerca de 1 ano e meio atrás, né, eles tinham um diagnóstico já muito avançado da área. Então, por conta de tempo, de contrato e tudo mais, acabou que essa compensação vai ficar do lado da APA de Campinas, e nós iniciamos, acho que o Zeca até está aqui presente na reunião, nós iniciamos uma conversa ainda no ano passado, que a gente precisa retomar aí com a Fundação Florestal, para que a Fundação Florestal auxilie tecnicamente a Prefeitura de Pedreira a identificar, cadastrar e calcular a futuras áreas de compensação do lado do município de Pedreira, né? E aí a ideia é que futuras compensações aconteçam, sejam direcionadas aí, formando, na verdade, um corredor ecológico e melhorando a conectividade de APP e tudo mais a partir do espelho do reservatório. Tá? Eu imagino que essa seja a sua pergunta. Se você quiser escrever no chat se está respondido ou mais alguma dúvida. Tá? Enquanto isso, eu vou abrir a palavra para a Associação Caminho Verde, para eles irem fazer a pergunta, enquanto a Márcia pode complementar aí alguma dúvida ou se entende que está respondida a pergunta. Ok. Bom dia a todos, doutor Rodrigo, demais participantes. Sou Maria Isilda, da Associação Caminho Verde. Um comentário, não sei se vocês souberam, que dia 14 de setembro houve a maior queimada já constatada aqui na Serra dos Cristais, né, entre o Japi aqui e a Cantareira. Foi uma queimada realmente assim, catastrófica, e a atuação, o desaparelhamento da Defesa Civil, ou mesmo dos municípios envolvidos, né, Jundiaí, Morato, Várzea Paulista e Campo Paulista, foi assim, muito evidente. Houve um apoio
dentro dos limites da Defesa Civil de Várzea Paulista, do grupamento de bombeiros civis também de Várzea Paulista, uma participação pequena do Corpo de Bombeiros e limitada de Jundiaí, mas a gente ficou realmente muito desprotegido nessas ações, né? Esse incêndio durou 4 dias, quase 5 dias. Então, talvez a gente gostaria de dar recomendação aos municípios também de medidas preventivas, né? Que não há. A gente não vê aqui medidas preventivas em relação aos proprietários do entorno da serra, de chácaras que queimam muito lixo nesse período de seca e podem facilitar, né, a propagação dos incêndios, seja aceiros, enfim. A gente gostaria de ter um apoio, então, que nas reuniões que vocês fossem fazer com os municípios em relação a esse tema, que essa consideração, né, de que fossem adotadas medidas preventivas poderiam nos ajudar muito a evitar os princípios desses incêndios, né? Que a gente sabe que é Serra dos Cristais, o berço de águas do Rio Jundiaí aqui no nosso município, né? Omar, eu vou pedir, você pode encaminhar para nós, depois por e-mail, acho que tem o nosso e-mail aí no convite que você recebeu, informações da data desse incêndio, do período, se você tiver uma reportagem, o que você tiver relacionado a isso. Nós temos um relatório completo, inclusive com relação a fotos, tudo documentado com relação à extensão do incêndio, né, e foi feito pelo Grupamento de Defesa Civil de Várzea Paulista. Envio sim, doutor. Me encaminha, por favor, porque isso os dados aí do Fábio, né, do Dr. Fábio, com os dados de vocês, vão nos auxiliar nesse mapeamento que a gente vai fazer em relação a isso. Tá? Então, por favor, nos encaminhe, tá bom? Agradeço. Tá certo. Obrigada. Bom, só fecha, abaixa a mãozinha novamente. Se você clicar na mãozinha, senão eu vou achar que você está querendo falar novamente, por favor. Bom, então é isso. Então é uma meta que a gente vai deixar, a gente realmente vai já dar início a ela agora no início do ano, a gente estava conversando isso ontem até na promotoria, né, de como já pegar os dados do Fábio, já pegar os dados desses pareceres, vamos aguardar o início dessas reuniões do grupo e vamos ver se até o final, até a próxima estiagem a gente consegue ter um avanço nesse processo, mas obrigado pelas contribuições. Bom, aqui é só um demonstrativo de como a gente está fazendo a discussão de recuperação do Bom Jardim, né? Ou seja, a gente está utilizando a delimitação do CAR para estabelecer as propriedades, né? Não é uma bacia grande, extensa, mas há um número grande de propriedades, como vocês observam, né? No ano passado, por conta da pandemia, o fato de necessitar aí de um contato mais direto com os proprietários acabou prejudicando um pouco esse trabalho, mas a gente espera poder retomar aí ao longo desse ano, tá? Então, só um exemplificativo. A questão da poluição atmosférica, a gente já vinha acompanhando a questão de como que a CETESB tratava, o board ontem aí da CETESB acompanhando aqui a reunião, a gente vinha acompanhando como que a CETESB, né, a Diretoria de Qualidade de Ar de São Paulo, vinha tratando essa questão da poluição atmosférica na nossa região. A gente tem, na verdade, uma espécie de uma bacia aérea, né, por conta da questão da Rosa dos Ventos, em que a poluição de um município transpassa para outro município. A gente tem índices, né, nos estudos de qualidade do ar do estado de São Paulo, a região Campinas, Paulínia, principalmente, sempre estão com índices, principalmente de ozônio, índices fora um pouco do padrão. Então, a gente tem um procedimento que a gente vem acompanhando, como estavam funcionando as estações de monitoramento, como estavam acompanhando essa questão. Aí, em 2015, salvo engano, o Estado de São Paulo lançou um programa chamado PREF, de controle de emissões de fontes estacionárias. Esse programa já teve uma primeira edição, ele está no processo de revisão, que acho que se algum dia terminar no final do ano passado, a gente ainda não teve acesso a ele ainda a essa revisão dele, e ele vai ser uma base de trabalho para nós. Nós tivemos na terça-feira uma reunião lá com os promotores, né, da nossa região, e a promotora de Paulínia externou uma preocupação muito grande em relação a isso, né, porque Paulínia tem uma concentração
indústrias muito grandes, e esse é um trabalho que a gente, até conversamos com ela, ele demanda hoje um tempo que a gente está com dificuldade por estar sozinho, né, por estar um único promotor. A gente espera que com a chegada de um segundo promotor agora a partir de abril, maio no máximo, a gente consiga avançar. Essa expectativa nossa de um segundo promotor era do ano passado, a pandemia atrasou a assunção de postos de um concurso que está em andamento e resolveu agora para o início desse semestre agora, né? Então nós vamos tentar avançar para essa discussão da poluição atmosférica. Ficou um item aqui de 2 reuniões passadas, que era a questão da inspeção veicular, né? A gente estudar os aspectos legais e verificar se era viável ou não implantar regionalmente um processo de inspeção veicular. A gente sabe que em São Paulo isso foi abandonado, mas me pareceu que foi mais por problemas relacionados à contratação da empresa e tudo mais. Já faz alguns anos que isso foi abandonado, mas a gente espera que a gente possa ter algum tipo de encaminhamento nessa questão aí, que melhoraria também a qualidade do ar. Então, a questão da poluição atmosférica, ela é para nós que temos uma área industrializada e conurbada, é uma questão real aí, né, de problemas. Há uma atuação da CETESB, a nossa ideia é acompanhar como está a atuação da CETESB frente aí também à resposta das empresas que eventualmente tenham algum tipo de problema. Tá? Não sei, Bordião, se você tiver alguma colocação, se você, não sei se é a sua área essa daí, né? Mas é um trabalho conjunto aí de acompanhamento e em relação ao que já vem sendo feito pela diretoria de qualidade de ar da CETESB. Tá? Bom, a questão do outro item, que é propriamente recursos hídricos, né, ele está um pouco relacionado à questão do saneamento, né, na medida em que, quando a gente fala de recuperação de disponibilidade hídrica e qualidade de águas, a gente está tratando de 2 coisas, né, de saneamento e de recuperação de APP e de reserva legal. Né, quer dizer, disponibilidade hídrica está diretamente relacionada à capacidade de reter chuvas na região, né, com recuperação de APP, e qualidade de água diretamente relacionado à questão aí de como é tratado a questão do saneamento na região. A gente teve avanços significativos. A nossa bacia como um todo, ela já está caminhando para 80% de saneamento aí. Os municípios que estão mais atrasados em termos globais, Sumaré, que houve problemas aí com a concessão do serviço de lá. Mas nós tivemos, por exemplo, Atibaia, que é um município que não faz parte aqui do Gama Campinas, mas o que acontece lá reflete aqui diretamente. Nós temos uma ação civil pública que está sendo acompanhada e eles já estão aí, já inauguraram agora no final do ano passado uma nova estação de tratamento do esgoto, e até 2022, se não me engano, eles vão chegar a quase 100%, né, de tratamento de esgoto. Campinas também, um acordo que a gente tem com a Prefeitura de Campinas. Campinas agora, nesse primeiro semestre de 2021, vai entregar a última estação de tratamento que estava prevista no plano deles, vai chegar a 100% de capacidade instalada. Não quer dizer que esteja tratando 100% de esgoto, porque tem muitas áreas que ainda não tem rede, que faltam coletores troncos, tem ligações clandestinas, mas de qualquer forma a capacidade instalada vai chegar a 100%. Tem esse caso de Valinhos e Campinas, que a gente trabalhou num TAC para que fosse otimizado o recurso para que uma única estação tratasse o esgoto de Valinhos e parte do esgoto de Campinas, uma estação bem mais moderna que é usualmente utilizada. Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Louveira foi um município que evoluiu muito nessa última gestão, né, nesses últimos 8 anos. Louveira teve uma evolução muito grande, um investimento muito maciço em saneamento. Ainda falta coisas para fazer, pelo menos até 2022, 2023 tem bastante obra, mas eles já tiveram um avanço significativo, né? Então, o nosso trabalho nessa parte de disponibilidade hídrica é basicamente acompanhar
essa questão macro. A gente não cuida, né, só para ficar claro, daquelas questões mais locais, como um rompimento de rede, romper uma tubulação de esgoto num determinado município. Essa reclamação, quando vem para a gente redireciona para a promotoria local. Às vezes a gente até já intermedia com a operadora, se a gente tiver um contato rápido, ou senão a gente encaminha para o promotor local, porque a gente entende que é um dano que está acontecendo mais ali localmente. O que a gente está trabalhando é mais esse macro em relação aos municípios. E tudo isso sempre a gente trabalha focado na questão do plano de bacia. Então, por exemplo, Atibaia, né, que eu falo, embora não seja da nossa área, porque lá é do Gama Atibaia, mas nunca foi instalado, mas somos nós que cuidamos da questão. Atibaia, por exemplo, em 2014 nós fizemos um acordo com o Serviço de Água, em que as novas estações de tratamento que eles estão finalizando agora, entregando, todas elas já têm, o projeto já prevê uma concepção de um tratamento terciário e não mais só secundário. Hoje o tratamento licenciado pela CETES, basicamente, ele é um tratamento secundário de esgoto. No caso de Atibaia, por exemplo, nós colocamos, nós fizemos esse trabalho em que todas as estações que eles construíram novas, elas já têm pronto na planta, né, ou seja, já estão preparadas para a implantação de um sistema terciário. Ou seja, a partir do momento em que houver uma exigência da CETESB, a planta muito facilmente ela é adaptada para um sistema terciário. Campinas hoje já tem 2 estações que trabalham com o sistema terciário, que é a chamada EPAR e essa nova Boa Vista. Vai se fazer um retrofit da estação Anhumas aqui na beira da Dom Pedro também para um terciário. E essa planta de Valinhos e Campinas que vai ser atualizada também já vai ser um tratamento terciário. Isso, para a gente ter uma noção, é algo que se discutia no plano de 2010 a 2020, né? E o plano novo, agora revisado, o plano de bacias novo, ele previu essa necessidade de que a médio prazo, né, vários locais já deveriam trabalhar com isso. E a gente já vem fazendo esses acordos já há anos com as prefeituras, antevendo essa necessidade de uma melhora na qualidade dos cursos d'água através de um sistema muito mais avançado de tratamento de água. Tá? O outro item aí, o 5.2, é a questão da exploração indiscriminada de água subterrânea. Né? Hoje o DAE tem um processo de licenciamento de uma outorga eletrônica para a exploração de água subterrânea. A gente teve várias reuniões ainda em 2019 sobre esse assunto com o DAE, para que houvesse o mínimo de exigência de qualidade, de avaliação de qualidade de água, ou de cruzamento de informações dessas perfurações com a vigilância sanitária, para avaliar, para a gente ter um controle maior da onde que esses